Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Ribeirão Corrente. Vou anunciar primeiramente as autoridades aqui presentes. Está presente aqui o nosso presidente da Câmara Municipal, Marcos Antônio da Costa, a nossa vereadora, procuradora especial da mulher da Câmara Municipal, Aline Maria Carrer da Silva. Presente também a nossa prefeita municipal, a Ana Nourivete Costa Lobo Monter, a nossa Aninha Montanher. Está presente também a Áurea Aparecida da Silva, ela que é assessora da Casa das Marias, a Aline de Andrade Pereira, psicóloga das Casas das Marias, o Cabo PM Pugino. Estando presente também os procuradores adjuntos da mulher, o José Carlos Ferreira Moraes, o vereador José Carlos Ferreira Moraes, o vereador Eduardo Stefani, vereador Antônio Eugênio de Oliveira e também presente o vereador Nelson Aparecido de Moraes Filho. Nós hoje iremos fazer uma palestra a respeito da violência contra a mulher e Lei Maria da Penha. Antes de apresentar a palestrante, gostaria de fazer um breve comentário do que é a Procuradoria Especial da Mulher, instituída aqui na Câmara Municipal pela Resolução número 01/2018, de 27 de março de 2018. O que compete à Procuradoria Especial da Mulher? Receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias de violência e discriminação contra a mulher, fiscalizar e acompanhar a execução de programas do governo municipal que vise a promoção de igualdade de gênero, assim como a implementação de campanhas educativas e antidiscriminatórias de âmbito municipal, cooperar com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados à implementação de políticas públicas para as mulheres. Promover pesquisas, seminários, palestras, como hoje está promovendo, debates, cursos, reuniões periódicas e estudos sobre violência e discriminação contra a mulher, bem como acerca do seu déficit de representação na política, inclusive para fins de divulgação pública e fornecimento de subsídio às comissões da Câmara. Criar comissões especiais, convocar e realizar audiências públicas. Então, a Procuradoria Especial da Mulher, na Câmara Municipal de Ribeirão Corrente, tem como sua titular a vereadora Aline Maria Carrer da Silva, e como seus procuradores adjuntos, José Carlos Ferreira, o vereador José Carlos Ferreira, o vereador Eduardo Stefani e o vereador Antônio Eugênio. Vamos apresentar aos senhores, então, a nossa palestrante, que é a doutora Carolina Gonçalves de Oliveira Scavacini, que é casada com o doutor Cláudio Scavacini, está presente, né? Hoje pagiando o filhote aqui, para a mãe poder dar essa palestra. Doutora Carolina Gonçalves de Oliveira Scavacini é minha colega, advogada, conciliadora e mediadora de conflitos, especialista em direitos de família e sucessões, co-coordenadora da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher da 13ª Subseção da OAB de São Paulo, em Franca. Ela é idealizadora do Escuta Ativa, canal de comunicação para mulheres vítimas de violência de gênero. O tema da palestra hoje é Violência contra a Mulher, Lei Maria da Penha. Com a palavra, a palestrante. Muito obrigada. Todo mundo me ouvindo? Gente, é o que eu comentei. Eu estive aqui na semana passada e uma coisa é no online, né? A outra é no presencial. Então, o nervosismo vocês não reparem. Primeiramente, muito obrigada, doutor Rui, por já ter me apresentado. Eu gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara. O presidente da Câmara, Marcos Antônio da Costa, a quem cumprimento também na pessoa dele, os demais vereadores aqui presentes,
A Aline, vereadora Aline Maria Carrer, muito obrigada pelo convite. Nós já tivemos outras oportunidades, né, de falar a respeito do tema, de ações envolvendo esse tema tão importante. E desde já parabenizo a senhora por esse olhar. Também vereador Nelson, policial civil, a quem cumprimento também todos os outros integrantes da Força da Segurança, aqui policial militar também presente. E o doutor Rui Graça Garcia, que meu colega, que também atua aqui junto na Câmara Municipal, muito obrigada. As meninas da Casa das Marias, em que eu tive a oportunidade de conhecer, de estar presente desde o nascimento da casa, e a prefeita Aninha Montanher, que já é também uma parceira nessa luta. Muito obrigada pela presença, e senhoras e senhores que estão aqui hoje para me ouvir. Mas, assim, não é uma palestra, é uma troca. Caso vocês queiram me interromper, me perguntar alguma coisa a respeito, fiquem à vontade, tá? Bom, eu, como o Dr. Rui já mencionou, vou ficar... sou advogada e co-coordenadora da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher da OAB de Franca. Essa comissão já existe há algum tempo. Nós trabalhamos em alguns eixos na comissão, como campanhas em prol dessas vítimas. Recentemente, nós fizemos uma campanha do leite também, em parceria com a DDM, não foi, Nelson? E arrecadamos 1.800 litros de leite para essas mulheres, para essas crianças que estão vivendo situações complicadas. Também na comissão, falamos com os jovens das escolas hoje, mostrando sobre a questão da violência contra a mulher, violência de gênero, sobre o machismo, para que esses jovens amanhã possam ter o conhecimento, possam buscar ajuda para quem eles precisam. E também na comissão nós temos as advogadas que atuam voluntariamente no Centro de Referência de Atendimento da Mulher lá em Franca. É muito parecido aqui com a Casa das Marias. Lá nós temos um atendimento psicológico, um atendimento da assistência social, fica ao lado da DDM, então as mulheres que buscam apoio, o pessoal da DDM que já faz um acolhimento, já faz um trabalho fantástico, encaminha essa mulher para o centro de referência ao lado, caso seja necessário um acolhimento mais específico, apoio para a mulher. E quando eu comecei a trabalhar nessa área, com o Cláudio, no início, a ideia era a implantação da Patrulha Maria da Penha, sob 3 eixos de trabalho. Implantação da patrulha, o fortalecimento da rede protetiva. O que é isso? Toda cidade tem uma rede de atendimento voltada para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E aí também entra um trabalho envolvendo as mulheres. Então, só que às vezes cada um está no lugar, cada um atua no lugar. E é preciso juntar todo mundo, unir forças para um só combate à violência contra essas mulheres. Então, hoje, desde quando começamos a trabalhar, lá em 2019, nós tínhamos esse olhar também. Toda uma equipe de voluntários, nós nos juntamos e fomos buscar fortalecer a rede de Franca, a implantação da patrulha, que eu vou falar mais tarde um pouquinho, e a criação de um grupo reflexivo para os homens autores de violência. Porque muitas vezes, gente, o homem que agride uma mulher, muitas vezes ele não é um bandido. Ele aprendeu que aquilo é correto. Ele acha que a mulher tem que ter aquele papel de submissão. E a gente precisa tratar também esses homens, para que amanhã, caso ele rompa esse relacionamento com essa mulher, para que ele não tenha outra vítima, para que ele não faça a mesma coisa com outra pessoa. Então, também em Franca, hoje temos esse apoio através do CREAS, para esses homens que manifestam interesse ou aqueles que a justiça determina. Junto com esses voluntários, atuando desde 2019, nós lançamos a cartilha Vire a Página Mulher. Por quê? Para nós, atuando nessa área, advogado, o Dr. Rui também, tenho certeza que já passou por essa situação, e o Cláudio, que é meu companheiro e atua nessa área há anos, é promotor de justiça há mais de 20 anos, ele não sabia onde era o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Quem dirá as mulheres que precisam, às vezes, buscar um acolhimento? E tudo começou lá. O ano passado veio a pandemia, nós nos juntamos com esse pessoal lá de Franca, com os voluntários, com o pessoal
da DDM que atua aí, o Nelson já é meu companheiro lá toda semana. E nós lançamos a cartilha Virar Página Mulher. Aqui tem informações sobre o que é violência, sobre o que é relacionamento abusivo, onde procurar ajuda, que esse é o foco. Eu vou também disponibilizar para a Aline a cartilha em PDF, nós temos físicas em PDF, para que também divulgue aqui no Facebook, né? Caso queiram também, é só entrar em contato comigo pelo Escutativa, que eu vou falar um pouquinho dele agora. O que é o Escutativa hoje? Ele é um canal de comunicação para mulheres vítimas de violência. E ele nasceu por conta da pandemia. Nós já vimos trabalhando há algum tempo nesse combate, mas as mulheres não chegavam. E com a pandemia, eu às vezes não sabia qual órgão estava aberto ou não. Quem dirá as mulheres vítimas, que estão mais vulneráveis, fragilizadas? E aí eu falei, Cláudio, vamos criar um canal de comunicação direto para essa mulher? Para que ela chegue até nós pelo WhatsApp? E criamos o Escutativa, através desse número. Também vou deixar aí para vocês. Vocês podem entrar em contato, podem indicar para as pessoas. E lá nós atendemos essas mulheres, tiramos as dúvidas e encaminhamos para os locais de atendimento. Só que um outro Escutativa, gente, estou apanhando desse microfone hoje, é a capacitação dos profissionais que atuam nessas áreas. Mas por quê? Primeiro porque a Lei Maria da Penha traz que é um direito dessa mulher ser atendida por profissionais competentes, capacitados e especializados. Especializados o quê? Um local que vai tratar só daquele assunto, como é hoje na Delegacia da Mulher em Franca. Uma equipe especializada, preparada para acolher, preparada sobre o assunto, sobre as novidades que envolvem a Lei Maria da Penha, sobre as alterações recentes. Então, ela tem um serviço especializado naquela delegacia. E isso está na lei, que é direito dela. E também capacitado. E algumas vezes, no Escutativa, nós já recebemos uma situação de que a mulher, às vezes, não teve um atendimento acolhedor. E a gente precisa capacitar o pessoal que trabalha com isso, para que eles entendam do assunto e possam atender e acolher essa mulher da maneira correta, assim como determina a Lei Maria da Penha. No Escutativa, hoje, nós já atendemos mais de 140 mulheres. Ele nasceu em fevereiro desse ano. E, gente, tudo que eu for falar aqui hoje com vocês está na lei, está nos crimes, nos exemplos que a gente vê no dia a dia. Mas eu falo assim que se não existisse o meu PowerPoint aqui, trazendo isso para vocês, eu poderia muito bem montar só com os relatos dessas vítimas. E, bom, por fim, essa introdução sobre o trabalho que é feito em Franca. Hoje nós temos uma rede em Franca, uma rede de proteção que é modelo, né, para outras cidades, desde a DDM, que faz um trabalho brilhante, o Centro de Referência, os CREAS, os CRAS, a Patrulha Maria da Penha, que eu vou falar mais tarde um pouquinho, que hoje visita essas mulheres, é uma policial feminino e masculino, que vão até a casa dessas mulheres que buscam medidas protetivas. E além de toda a rede que o município oferece, né, todo o pessoal que atua conosco, o Ministério Público, o Judiciário, e assim vai. Porque, gente, se a gente quer mudar esse cenário, não dá para ter protagonismo. Tem que ter a união. E a Lei Maria da Penha, ela é reconhecida como um marco para o processo histórico de construção e reconhecimento do direito das mulheres, dos direitos humanos no Brasil. E isso a gente tem que ter a noção do que foi o movimento feminista brasileiro, que lutou lá atrás para que nós conseguimos tudo isso que nós temos hoje. Mas a gente ainda precisa avançar muito, mas nós já avançamos bastante. E ela trouxe uma mudança no contexto jurídico. Tudo que a gente já ouviu falar de leis em si, a Lei Maria da Penha veio para trazer uma mudança. E ela traz que é um reconhecimento da violência baseada no gênero, ou seja, mulher por ser mulher, por o homem achar que ela pode colocar ela num papel de submissão, isso é uma noção básica ali da violência de gênero. A Lei Maria da Penha trouxe que isso é uma violação de direitos humanos. Ah, Carol, mas está muito teórico. O que quer dizer isso? Isso é reconhecer essa violação como um fator social.
Aquela história de que briga de marido e mulher não mete colher é coisa do passado. Mete sim a colher. É um problema social. E nós precisamos, sim, ajudar essas mulheres. E quando eu falo até ajudar, viu, gente, que às vezes é comum, nossa, eu sei de uma pessoa que vivencia uma situação assim, ela tem que denunciar. Eu não gosto dessa imposição do denunciar. Porque primeiro ela precisa ser acolhida. Não é fácil chegar numa delegacia e denunciar o pai dos filhos, a pessoa que ela viveu tanto tempo. E essas mulheres muitas vezes passam, olha, todas elas me relatam a mesma história todos os dias. Por vergonha, por medo, por preconceito, inclusive da família. Mas a minha mãe falou que eu tenho que ficar com ele. Ele paga as contas. Mas ela falou que pelo menos ele é bom para os filhos. Gente, a gente precisa estar atento. Não dá para falar que é uma pessoa boa porque paga as contas se ele agride uma mulher. A gente tem que ensinar que as coisas não são assim, que ele não tem esse direito. Só que muitas vezes essa mulher passa por tudo isso. E a gente precisa primeiro acolher, para depois a gente falar, olha, a lei hoje mudou, tem muitas coisas, muitas proteções. Quer buscar ajuda? Se for aqui em Ribeirão Corrente, vai na Casa das Marias. O pessoal lá vai te explicar, vai te acolher, não em denunciar. Ou se for em Franca, vai até a Delegacia da Mulher, que está preparada para fazer esse trabalho. Mas se às vezes não quer registrar o BO rápido, nem pedir uma medida protetiva, é importante. Mas primeiro, então, vai saber como é, se informe, porque muitas vezes elas não sabem. E a Lei Maria da Penha, todo mundo acha que é uma lei penal, né? E ela não é uma lei penal. Inclusive, os crimes estão lá no Código Penal. A Lei Maria da Penha, ela traz muito mais sobre tudo isso que eu estou conversando com vocês, da necessidade de um acolhimento, de uma atuação em rede, dos direitos que essa mulher tem no tocante à educação dos filhos, as medidas de segurança para que ela consiga sair na rua sem medo, através das medidas protetivas. Mas os crimes mesmo estão lá no Código Penal. E ela traz isso, é uma política pública, ou seja, é algo que visa o bem-estar de quem necessita da lei. E ela traz isso, integração, atendimento especializado, capacitação dos profissionais e essa ideia também dos conteúdos escolares, das campanhas publicitárias, que é necessário a gente falar sobre violência, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, trazendo para vocês um pouquinho do que essa lei nos fala e da importância dela. E a Lei Maria da Penha, ela visa muito mais essa integração em rede, que é a mulher ser atendida. Muitas vezes ela chega até nós pelo escutativo, ou chega também no PM, onde o pessoal atua lá em Franca, e essa mulher ela precisa de um atendimento psicológico, porque ela está tão fragilizada, com danos emocionais, às vezes ela está passando necessidade, ela necessita, ela depende financeiramente desse autor de agressão. Aí a gente precisa entrar em contato com a assistência social do município para saber se tem alguma forma de acolher essa mulher, no tocante à assistência dela. Temos também, muitas vezes, ela precisa passar pela área da saúde, por um psiquiatra, ou os filhos. Eu atendi uma vítima recentemente e ela não tinha o que comer, gente. Não tinha fralda para as crianças, foi abandonada pelo marido, ele a violentava, tinha medida protetiva, e ela não tinha dinheiro porque as creches estavam fechadas. Essa mulher precisava de apoio psicológico, precisava do que comer, tinha medida protetiva já, ou seja, a DDM fez o papel dela. Mas não é só a polícia que vai resolver. O que adianta essa mulher ir na DDM, faz o registro, consegue a medida protetiva, ela chega em casa e não dá o que comer para os filhos? Essa mulher não recupera. E aí a gente inclui ela no programa da assistência social do município, encaminhamos ela para a psicóloga do centro de referência. Percebem o quanto é muito mais que crime, que polícia, que judiciário, envolve todo um aspecto multidisciplinar que a gente fala na prática. E afinal de contas, Carol, quem que é protegida pela Lei Maria da Penha? Isso, às vezes, fica algumas dúvidas, se vocês tiverem, a gente chega junto a uma
uma questão comum, porque às vezes também se eu não souber, ou eu vou procurar saber, ou a gente vai pensar junto. E a Lei Maria da Penha, ela é baseada no gênero, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral e patrimonial contra a mulher. No seu âmbito de unidade doméstica, ou seja, no convívio ali com pessoas agregadas no mesmo local. No âmbito da família, unidos por laços naturais ou não. E relação íntima de afeto, onde o agressor conviva ou tenha convivido. É muito comum. É uma situação de um ex-namorado, um ex-marido, um ex-companheiro, ainda continuar, ainda que ela já não esteja mais com ele, mas ele continua perseguindo, mandando mensagem, sendo que ela não quer mais aquele relacionamento. Isso pode caracterizar, sim, crime. Então, a Lei Maria da Penha protege isso no âmbito de unidade doméstica, no âmbito da família ou na relação íntima de afeto. E, Carol, a lei está bem clara no artigo 5º. Mulher. E quando eu falo mulher, eu gostaria muito que vocês refletissem em duas situações. E a mulher transgênero? Se aplica a Lei Maria da Penha? E no tocante às mulheres negras, a gente pode tratar também de forma igual? Sendo que a violência contra as mulheres negras, o índice de violência contra as mulheres negras, as pesquisas indicam, são as maiores vítimas de violência. Por quê? E quando eu falo sempre que houver uma agressão contra a mulher, vai ser aplicada a Lei Maria da Penha? Depende, gente. Se tiver naqueles requisitos que eu mencionei, de unidade doméstica, no âmbito familiar, entre familiares ou não, ou no caso do companheiro. Mas a Lei Maria da Penha, a vítima tem que ser mulher para ser aplicada. Só que eu já tive situações de filha com mãe, nora com sogra, companheiras, mas a vítima tem que ser mulher. Mas outro dia eu até estava numa palestra e ouvi, e contra daí o homem? Não tem nada pra gente de lei? Num tom assim, né? Até um pouco hostil. E eu falei, olha, a lei existe e a Constituição fala que o princípio da igualdade é a gente tratar todos de forma igual. Mas a partir do momento que tem um desigual, a gente precisa tratar de forma desigual para a gente equiparar. Aí sim nós vamos buscar uma igualdade. E nós, mulheres, não temos que ser tratadas naquele papel de submissão. Enquanto isso existir, a lei vem para tratar com igualdade. Então, pode acontecer do seguinte: o homem, o sujeito ativo que a gente fala no termo jurídico, que é aquele que pratica aquela ação, que é um crime muitas vezes, ele pode ser homem ou mulher. Mas a vítima, para entrar na Lei Maria da Penha, e tudo que ela traz, tem que ser mulher. Tá? Mas nos outros casos, é claro que não vai sair impune. Aí nós vamos aplicar o Código de Processo Penal, que é a lei ali, na forma genérica, vamos dizer, para ficar mais claro. E quando eu falei com vocês, vítima, a gente tem que se atentar a isso. Que não dá para falar em igualdade de gênero sem a gente falar em igualdade racial. Porque numa pesquisa que eu fiz em Franca, recente, eu e o Cláudio, nós fizemos, apenas 5% das vítimas eram mulheres negras. Mas as pesquisas indicam que os índices de feminicídios, que as violências praticadas no doméstico, a maioria são praticadas contra as mulheres negras. E por que nesses boletins que nós analisamos, tão pouco o índice de mulheres negras? Isso é algo que nós precisamos começar a refletir. Porque a política pública a gente precisa sim delimitar, para que essas mulheres também se sintam representadas. Porque a mulher negra, ela chega numa instituição e muitas vezes ela vivencia a violência doméstica dentro de casa e a hora que ela busca ajuda, ela vivencia a discriminação. Então nós precisamos nos atentar a para dar apoio para essa mulher. Está falhando? Acho que é o sinal, né? Qualquer coisa eu falo sem também, gente. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é a respeito das mulheres trans. E a mulher transgênero é uma pessoa que foi atribuída ao sexo ou gênero masculino
e ao nascer possui uma identidade de gênero feminino, ou seja, ela nasceu com o corpo masculino, mas aqui ela só se identifica como uma mulher. E hoje nós precisamos sim defender também essa mulher, porque como eu mencionei das mulheres negras, muitas vezes vai ser discriminada a mulher trans também. Ela chega num local que não há uma representatividade, não sabe o que ela passa. E quando eu comecei a trabalhar nisso... Quer trocar? Aí. Tá bom? Tá dando para ouvir aí? E quando nós começamos a trabalhar mais ativamente, recentemente, isso me chamou atenção. Porque não dá para a gente tratar de forma igual também, mulher pura e simplesmente. Nós só vamos avançar se nós tratarmos de forma desigual, sim, até que nós para conseguirmos a igualdade. E as mulheres transgêneros hoje têm um enunciado, inclusive, agora pelo FONAVID, que é o Fórum da Violência Doméstica, que ele fala: a Lei Maria da Penha se aplica às mulheres trans, independente de alteração registral do nome, ou seja, ela chegou lá com o nome masculino, ela tem que estar o nome no documento já, o nome feminino? Não. E ela tem que ter feito cirurgia de resignação sexual? Também não. Algumas optam por mudar o sexo, mas outras não. E isso não tem que ser requisito para que ela seja atendida. Então a gente precisa, sim, cada vez mais levar essas informações para que as pessoas tenham coragem, essas mulheres tenham coragem de romper. E, bom, passando por essas duas reflexões que eu trouxe com vocês sobre a Lei Maria da Penha e a vítima ser mulher, a Lei Maria da Penha traz as formas de violência doméstica e familiar, certo? E é muita gente, muito comum, as pessoas acharem que a violência é só aquela questão de violência física ou sexual. E a Lei Maria da Penha traz 5 formas de violência. Não só a física. E às vezes eu até ouço, mas foi só um tapa. Mas um tapa é uma violência. Em qual crime vai enquadrar? Isso cabe lá com o pessoal da Delegacia da Mulher. Qual que eles vão colocar no procedimento para mandar para o fórum. Mas a mulher que levou um tapa, que levou um empurrão, ela pode sim buscar ajuda. Isso é crime e a gente precisa romper no começo. Então, a Lei Maria da Penha traz a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Violência física, aquela mais comum que muitos acham que é apenas essa. Que eu já falei com vocês, vai desde um tapa, uma agressão, uma lesão mais séria e até a ponta, que é um feminicídio. A violência psicológica é aquela violência em que muitas vezes essa mulher vem sofrendo algum dano emocional em razão de humilhações, de situações de constrangimento, proibição do direito dela de sair, controle da vida social, o que é o celular dela, o que ela está mexendo, onde que ela vai, onde que ela foi. Essas questões que vão causando danos emocionais a essa mulher. A violência sexual, que a gente pensa também ali só no estupro. E muitas vezes, gente, a violência sexual não é só essa questão do estupro. E eu já ouvi, mas e no casamento? Às vezes a pessoa é casada e o marido quer forçar uma relação que ela não quer. Ela chegou em casa cansada, ela não tem obrigação nenhuma. Aquela história de obrigação dos deveres conjugais, aquilo lá é de outra época. A gente avançou. Se a mulher falar não, é não. Mas eu fui deitar, dei um beijo mais assim, um beijo mais quente, e ele queria que fosse por uma coisa mais séria, uma relação sexual. E eu não quis. Não é não. Não tem que insistir. É direito dessa mulher, mas eu sou casada, você tem que me satisfazer. Não. Se ela falou não, pode estar na situação que for. O não é não. A questão da violência patrimonial, muitos casos chegam também de que o homem quebrou o celular da vítima, quebrou a casa toda. Isso vai configurar também crime. Como eu disse para vocês, o meu foco aqui hoje não é vir falar de só crime pura e simplesmente trazer a noção jurídica, não. É trazer a noção geral para que vocês saiam daqui multiplicando tudo isso que eu trouxe. E o termo técnico a gente deixa de lado. Cabe à Delegacia da Mulher, o promotor de justiça, o judiciário, tomar conta da parte técnica. A gente só precisa saber que essas situações que eu estou trazendo para vocês hoje são crimes.
a violência moral. A violência moral é muito parecida com a violência sexual. Mas o que eu falo para, às vezes, ajudar a mencionar? A violência moral é aquela situação assim. Está no almoço de família e ele xinga ela na frente de todo mundo. Ou fala que ela está traindo ele. Cria algumas situações e expõe na frente de todo mundo. Chama essa mulher de feia, de gorda, de magrela, na frente da família. É uma situação que ela vai ficar constrangida perante os outros. Isso vai enquadrar na violência moral. Quais os crimes? Crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, a depender da situação. Mas isso cabe à DDM. Nós só precisamos saber que essa humilhação perante os outros, isso é uma violência moral. E a psicológica é aquela que muitas vezes ela é mais voltada para o dia a dia ali dentro de casa. Ele não faz isso perante os outros. Elas são muito parecidas, mas lembrem disso, que a moral tem que estar exposta ali. E um dos principais crimes praticados contra a mulher, no contexto de violência doméstica em Franca, a gente fez uma análise de 198 pedidos de medidas protetivas distribuídos na comarca de Franca no primeiro semestre desse ano. E, gente, lá foram 50% violência psicológica, 26% violência física, 1% violência sexual, 18% moral e 5% da violência patrimonial. E às vezes a gente acha que a violência física, que é só violência. E eu vou falar um pouquinho com vocês hoje da violência psicológica, que inclusive teve uma lei recente que tipificou, ou seja, tornou crime a violência psicológica. Isso foi agora recente. A mulher que está inserida na violência, geralmente ela vivencia um ciclo, tá? Que é o ciclo da violência. E quais são as principais violências em cada fase? Nós temos a fase 1, que ocorre o tensionamento da relação. Ou seja, começam as discussões verbais, as humilhações, os constrangimentos, xingamentos. E aí vem a fase da explosão, que é uma questão que vem já a agressão. E depois a lua de mel. Na lua de mel é um momento que geralmente essa pessoa que está causando essa violência nessa mulher, ele tenta ganhar a confiança dela de novo. Onde vem as flores, os presentes, o pedido de perdão, eu vou mudar. E esse ciclo tende a continuar, a aumentar, a ficar mais rápido. Às vezes nem tem mais a fase da lua de mel. Às vezes vai de tensionamento da relação, agressão, tensionamento da agressão e às vezes chega no feminicídio. Por isso é importante atentar na fase 1, quando as violências psicológicas começam, e buscar ajuda. Ah, mas eu posso pedir uma medida protetiva se ele está me ameaçando, me humilhando todo dia? Sim, hoje é crime, violência psicológica. Não precisa esperar chegar numa violência física. E no âmbito dessa fase 1, que é a fase da tensão, que a gente chama, vem todos esses crimes, que é a calúnia, difamação, injúria, que são crimes, como eu mencionei, voltados para essa violência moral perante os outros. O crime de vias de fato, às vezes, foi um tapa, um empurrão que não deixou marcas. E a gente chama de vias de fato. Ou constrangimento ilegal, a ameaça, o maus tratos e a violência psicológica. E eu quero falar com vocês um minutinho sobre essa questão da violência psicológica. Se eu ficasse aqui falando de tantos crimes, primeiro que vocês iam cansar, né? Segundo, que a gente ficaria muito tempo. Então, eu quero frisar da violência psicológica, que foi inserido agora como crime pela Lei 14.188 de 2021. E o que é essa violência psicológica? Foi agora incluído dia 28 de julho, que é o causar dano emocional à mulher, que a prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Primeiro, o crime traz o resultado, o que causou nessa mulher. E depois ele traz as condutas. Ah, mas como que é isso, Carol? Causou dano? Como? Mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, chantagem, limitação dela do direito de ir e vir, ficar controlando se ela vai sair ou não. Tudo isso vem agora para o Código Penal, com esse crime de violência psicológica. E a pena nesse caso é de 6 meses a 2 anos, se não for crime mais grave. Mas, Carol,
Qualquer um pode cometer? Sim, qualquer um. E é só no âmbito da violência doméstica? Não. Se for no âmbito da violência doméstica, vai inserir aquelas medidas que visam a proteção da mulher conforme a Lei Maria da Penha. Mas a gente pode ter violência psicológica sem ser nesse âmbito. A gente pode ter, por exemplo, nas escolas, situações com filhos, com filhas, situações que no trabalho, de violência psicológica. Hoje meu foco aqui é trazer dentro da violência doméstica, mas é um crime causar um dano emocional a alguém mediante uma humilhação. A gente pode visualizar em vários contextos. E aí, o que é? Nesse caso, a ação penal é incondicionada. Muitas vezes, gente, quando uma pessoa comete um crime ali contra a outra, na grande maioria das vezes, quem vai abrir o processo vai ser o promotor de justiça. Em alguns casos, como a ameaça, a vítima tem que ir lá e representar. Então, ela chega lá na delegacia, lá com o pessoal da DDM, e ela fala, eu quero registrar meu boletim e tal. E alguns crimes, a lei determina que ela precisa falar, olha, eu autorizo o promotor de justiça a abrir o processo. Nesse caso desse crime de violência psicológica, não precisa disso. O promotor pode abrir o processo ou a DDM investigar uma situação dessa, de uma mulher que chega lá para ser atendida, independente da vontade dessa mulher. Isso agora vem recente. E nessa situação de violência psicológica, os danos psicológicos causados são choro, como eu falei. O que é a conduta desse crime? Humilhar, constranger. E o causar dano? Causar dano é muito genérico. O que é isso, Carol? Causar dano. Essa mulher que está com crise de choro, com angústias, com pensamentos repetitivos, com pesadelo, com perda de sono, com dor crônica. Existem muitas dores que são de danos emocionais, vindos de danos emocionais. O medo de sair na rua, medo de um novo relacionamento, medo de andar em público, incapacidade de trabalhar. Algumas vezes ocorrem situações assim. Só que nesse caso está aqui que não há patologia. E o que eu quero dizer com isso? Que nesse caso é desnecessário um laudo, tá? Porque se tiver que ter laudo, por exemplo, um laudo de que ela está com uma doença decorrente desses danos emocionais. Nesse caso, vai ser um crime de lesão corporal por ofensa à saúde mental dessa mulher. Ai, Carol, então pura e simplesmente eu venho sofrendo violência psicológica, ele me humilha, me ameaça, eu me sinto mal. Eu posso ir procurar um apoio, uma DDM? Sim. Tem que ter um laudo de que eu estou com dano emocional? Não, não precisa ter o laudo. Mas é claro que a gente precisa dar instrumentos, porque, gente, a lei, às vezes as pessoas não entendem isso. A lei, ela traz procedimentos padrões, que se a gente não seguir, o processo não vira em nada, como a gente ouve por aí. Mas às vezes não vira em nada porque não tinha o requisito da lei. Então, quando a gente vai procurar uma DDM, eu sempre instruo as vítimas. Leva algum tipo de prova, algum vizinho, uma testemunha que viu, pergunta se você pode passar o nome completo, leva o seu celular para mostrar o WhatsApp, porque hoje em dia muitas vezes vem isso no WhatsApp. Essas humilhações, essas perseguições, eu atendo vítimas pelo WhatsApp. E muitas delas me mandam o que recebeu desses autores de agressão. Eu vou te matar e você vai ver. Eu vou te pegar. Se eu te achar, eu vou te pegar. Você tá louca, você estava me traindo, eu tenho certeza. Fotos delas machucadas. E às vezes essas conversas ficam salvas no celular. Então é importante levar tudo isso também para a polícia, para que eles tenham força de provas para enviar para o fórum. Porque a hora que chega no fórum, o juiz vai se basear também nas provas. Mas nós precisamos lembrar também que o crime de violência psicológica, esses crimes, né, são cometidos muitas vezes, em 4 paredes. Mas e aí, Carol? Eu vou ter que ter prova? Vocês imaginam se um crime de estupro precisasse de testemunha? A gente nunca ia conseguir condenar. Então, a palavra da vítima, a palavra da mulher, sim, vai ser levada em consideração. E tem que ser, viu, gente? Se não, violência institucional. Eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Mas, se a gente puder ajudar também o trabalho da polícia, com certeza esse processo será muito bem instruído na hora que chegar na mão do juiz. E nesse ciclo de violência, as principais violências em cada fase, como eu mencionei, a fase 1, agressões mais verbais. A fase 2, explosão, onde começam as agressões. E aí a gente tem os crimes de dano, onde ele quebra a casa toda, o estupro, as lesões corporais e o feminicídio.
O crime de dano, ele é muito mais que uma lesão ao patrimônio. Aquela situação que ele quebra a casa toda, eu falo que ele é uma demonstração do poder, de que há também um contexto de ameaça, e pode vir a causar essa violência psicológica que eu mencionei, que é um crime novo. Mas esse crime de dano, ele vem às vezes para aquele cara falar, eu que mando aqui, quebra a casa inteira e faça o que quiser, e vem para essa mulher, e se você vier, eu quebro você também. Então esse crime de dano, ele fala muito nesse sentido de querer colocar a mulher num papel de submissão. Nós precisamos ficar atentos. O crime de estupro, que é aquelas situações que eu mencionei, que é se a mulher não quer, ela não quer, independente da situação. As agressões que nós temos, as lesões corporais, leve, grave, gravíssimas, e o feminicídio. Na violência física, agora até recentemente, gente, a lei foi alterada e quando há a situação de condições de sexo feminino, quando ela é praticada as lesões nessa situação, a pena agora é de 1 a 4 anos. Isso também veio um avanço. E com o fim do relacionamento, é muito comum alguns crimes como invasão de domicílio. Já acabou, eles já divorciaram, às vezes até tem medida protetiva, mas se ele descumprir é outro crime, vou falar disso. Mas ele invade o domicílio dessa mulher, chama a polícia, faz o BO. Ele veio aqui, invadiu minha casa. A questão da extorsão, divulgação de cenas de sexo, esse é um crime também sexual. E, gente, tem visto muito esse crime de divulgação do crime de cena de sexo, ou de situações, por exemplo, estava bem no relacionamento, passou um tempo, o relacionamento acabou. E ele tinha alguma foto íntima dela. E aí ele começa a ameaçar essa mulher, falar que se ela não voltar, ele vai expor essas fotos na internet, ou expõe sem ele o consentimento dela. Isso tudo, gente, é crime. E isso tem acontecido bastante com essas tecnologias que a gente tem visto aí só crescer. E também o crime de perseguição. Geralmente vem no fim do relacionamento, quando ela rompe, divorcia e ele fica ali. Esse crime também ele é recente, é da Lei 14.132 de março de 2021. E, às vezes vulgarmente conhecido como stalking. Mas no nosso português mesmo, é o crime de perseguição. E o que é ele? Perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando a integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção, ou de qualquer forma invadindo ou perturbando a esfera e privacidade da vítima. O que é isso, Carol? Traduz. Às vezes, gente, é difícil até para eu ler. Eu paro, penso, para analisar nos exemplos. Nada mais é do que aquela situação de perseguição. Então, a moça está lá trabalhando. Ele fica passando de moto todo dia, para olhar ela que hora ela está saindo ou não. Ele fica mandando mensagem no WhatsApp, sendo que tem até medida protetiva, aí até crime por descumprimento de medida. Vou falar disso. Ou seja, aquela situação que a mulher se sente perseguida. E isso agora é um crime. Só que nesse caso do crime de perseguição, se procede mediante representação. Lembra que eu falei aquela história de eu deixo abrir o processo sim ou não precisa desse documento que chama representação. No caso de crime de perseguição, a vítima tem que ir lá na delegacia e ela vai falar para a delegada, olha, eu quero sim que ele seja processado. Aí ela assina o documento. Então, essa é uma diferença básica com aquele outro crime da violência psicológica. Um precisa desse documento da vítima assinar e o outro não. E são situações diferentes. O outro causa dano emocional e essa aqui é a perseguição reiterada, tá? Uma única vez ele passou lá no meu serviço. Não, aí não vai gerar, porque a lei pede que seja reiterada as condutas. Ele passou 2, Carol. Ele passou a semana inteira. Sim, vai configurar o crime de perseguição. E aí, eu chamo a atenção de vocês para a seguinte situação. Muitas vezes, essas condutas, elas vão avançando. Por isso que é importante a gente barrar. Se vocês se sentem constrangidas, ameaçadas, conheçam alguém que está vivenciando uma situação dessa, busque ajuda. Mas eu não quero ir numa delegacia. Vocês têm hoje o escutativa, e a gente atende vítimas da região. Eu já atendi vítima do Paraná, hoje uma vítima de São Paulo, capital. Mas como que você consegue dar esse acolhimento? Gente, às vezes elas precisam, as mulheres só precisam saber disso que eu estou falando aqui hoje. O que a lei traz, o que a lei dá de segurança para essas mulheres? E eu falo para elas, exponho, muitas vezes eu encaminho na cidade dela. Essa do Paraná, eu olhei no Google, achei o telefone do Ministério Público, conseguimos o contato da promotora do caso
colocamos a vítima em contato com ela. Gente, se eu muitas vezes não sei tudo que Franca oferece, aliás, não sabia até atuar, quem dirá as vítimas? Principalmente em pandemia, que a gente não sabe o que estava aberto, não sabe o que estava aberto, o que estava fechado. Então, hoje eu falo, nós só vamos conseguir romper com a violência se a gente levar as informações adiante. É importante. E outra situação comum, a violência institucional. Vou passar rapidamente, assim, caminhando para o final, porque também fica só eu falando, vocês não perguntam nada. Tá muito chato. A violência institucional é uma violência comum também. Às vezes, ela chega num órgão público ou numa instituição, mesmo que de forma até voluntária ou não, e ela tem uma situação de mau atendimento ou recusa. Não vou pedir essa medida protetiva, sendo que ela tem o direito. Não é o caso da nossa DDM, né, Nelson, que eu tenho muito orgulho e faz um papel fantástico, mas eu já ouvi, como eu falei, são 140 vítimas até agora. E eu já ouvi vítimas de vários locais do país. E às vezes chega a falar, mas eu não quiseram pedir minha medida protetiva. Gente, o papel ali é pedir. Cabe ao juiz ver se ele vai deferir ou não. Mas o pedir, o acolhimento, essa vítima precisa. E se ela não for atendida da forma que a lei manda, é uma violência institucional. Ela tem direito de ser atendida. Teve uma situação que eu fiquei sabendo de uma vítima, de uma mulher negra, que chegou para ser atendida. Ela foi pedir medida protetiva e tal, e uma pessoa que era voluntária da área, tem muita gente que trabalha como voluntária hoje, e só porque acha que é voluntária, acha que não tem que fazer curso de capacitação. Um trabalho voluntário não é porque ele é voluntário que ele não é sério. Tem que capacitar, sim. Tem que saber atender essas mulheres, sim. Porque elas trazem muitos traumas, muitas dores. E era uma mulher negra. E a voluntária virou para ela e falou assim, mas uma negona desse tamanho, por que não bateu nele? Isso é falta de capacitação. Isso é falta de entender o que uma mulher negra passa. Eu sou uma mulher branca, eu nunca vou saber nessa questão da discriminação. Mas eu posso sim, é meu dever, enquanto eu luto pelo direito das mulheres, ajudar as mulheres negras a segurar a bandeira do racismo e falar, chega, precisamos de pessoas que nos entendam sim, porque a gente passa discriminação e passa violência. Então, não pode ter uma voluntária com ar desse. E é, muitas vezes, gente, uma violência institucional. Outras formas de violência também, para a gente ir caminhando aí para o final, eu vou falar só das medidas protetivas, que é muito importante. É a violência obstétrica. E eu tenho atendido algumas mulheres que já me relataram, até coisa de anos atrás, e também de algumas vítimas de mulheres negras que eu atendi que falaram que foram ganhar o bebê e estava lá do lado uma mulher branca para tomar analgesia e ela como uma mulher negra, ficou muito mais tempo sentindo dor. Porque a mulher negra é mais forte. Isso, gente, numa situação pode caracterizar a violência obstétrica. E a gente precisa falar sobre isso. Porque é falando que a gente vai conseguir ir cobrando as pessoas para acabar com essas formas de violência. Não só em casa, mas a institucional, a obstétrica. E exigir sim o direito que essa mulher tem. Por isso a gente precisa conhecer o direito. E eu recebi muitos relatos de mulheres nessa situação de vivenciar a violência obstétrica, de demora no atendimento, a mulher ficou lá no corredor um tempão, pedindo alguma coisa para a dor e falava, é assim mesmo. Ou aquela situação que o médico fala, nossa, mas você é muito mole, larga de ser fresca, nem está com dor ainda. Isso tudo é violência obstétrica. E ela pode ser causada não só por médicos, viu, gente? Mas por qualquer pessoa que está ali no âmbito da saúde, fazendo essa mulher passar uma situação que é uma hora importante para ela, é uma violência obstétrica. E agora, além das outras formas de violência, para finalizar, a violência política. Também veio agora com a Lei 14.192 de 2021, que é aquela situação de causar um constrangimento a uma candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando de menosprezo, discriminação à condição de mulher, por ela ser mulher, a questão de raça, cor ou etnia, com a finalidade de impedir ou dificultar a campanha eleitoral ou desempenho do seu mandato. Isso também é crime, tá? E vem agora com essa lei, essa alteração recente. Como eu mencionei, gente,
nós já avançamos bastante, mas nós temos muito que avançar. E é assim que nós vamos conseguir. Por fim, eu só quero explicar para vocês sobre a medida protetiva. O que é a medida protetiva? Que está também lá na Lei Maria da Penha. A medida protetiva, como o próprio nome diz, é aquela situação em que a mulher vivencia uma situação de violência e ela precisa de alguma ajuda, ou seja, ela precisa que a justiça tenha alguma medida para que a proteja, que a garanta seus direitos. E como que ela faz isso? Ela chega na DDM e solicita com a delegada ou mediante um advogado, mas não precisa de advogado, ela pode solicitar lá na delegacia. Olha, eu quero uma medida protetiva, que ele não chegue perto de mim. Mas não é só essa que existe, tá? Existem várias outras, como o encaminhamento dessa vítima a um programa comunitário de proteção, o afastamento do agressor do lar, o afastamento da ofendida, no caso, às vezes ela quer sair do lar com as crianças e ele fica falando que ela vai perder o direito, vai perder a guarda. Não tem isso. Mas se ela quiser se resguardar, solicita uma medida protetiva para sair de casa. Tem situações também de separação, antes de sair divórcio, ela sai de casa e pede a separação como medida protetiva. Gente, uma situação que eu passei até recente com uma vítima que eu atendi, que é determinar a matrícula de dependentes em instituição de ensino básica mais próxima de seu domicílio. Às vezes a mulher vivencia violência, tem criança em casa, custou conseguir a vaga naquela escola que ela queria perto de casa. Mas aí ela rompe o relacionamento, a gente ajuda, acolhe, ela rompe. Ela vai para um outro bairro. E a vaga dessa criança naquele outro bairro? Medida protetiva. Essa criança, essa mulher vai ter prioridade dessa vaga. Tem que arrumar. Mas para isso a gente precisa informar as mulheres, informar a população de todos os direitos que a Lei Maria da Penha traz. Solicita a medida. E essa mulher foi justamente isso. Ela foi mudar e ela falou, Carol, mas como é que eu vou sair daqui e a minha criança é outro bairro? Falei, senhora, fica tranquila, a lei resguarda. Hoje, Franca tem a Patrulha Maria da Penha, que é desculpa, gente. Aqui também tem algumas medidas que obrigam o agressor, como eu mencionei. Às vezes, de afastar ele do lar. Tem situações que ele tem posse de arma. Aí a gente pede uma medida protetiva para suspender esse posse e porte de arma. Tudo isso é direito da mulher, porque às vezes muitas ameaças são com arma. E às vezes ele ocupa um cargo que tem o porte ou a posse e fica ameaçando essa mulher com essa arma. O fato dele olhar para a arma e olhar para ela já configura a ameaça. Ele não precisa nem apontar. Mas vocês concordam que é uma situação constrangedora? Uma pessoa olhar para a arma, olhar para a gente, olhar para a arma, olhar para a gente? Medida protetiva. Suspende o direito desse cara de usar essa arma. E hoje, em Franca, tem a Patrulha Maria da Penha. E o que é a patrulha? É uma policial militar e um policial feminino e masculino que compõem a Patrulha Maria da Penha. Foram escolhidos, passaram por um perfil de seleção, foram capacitados, eles conhecem toda a rede de atendimento em Franca. E a mulher chega na DDM, fala, olha, eu estou passando isso e isso, quero uma medida protetiva. A delegada vai lá, fala, juiz, medida protetiva para essa mulher, está vivendo violência. Afastamento desse autor de agressão. Tira ele do lar. O juiz vai lá e fala, ok, gente, pasmem. As medidas protetivas em Franca têm sido deferidas, sim, em um aumento de 43%. Só desse ano, tá? O juiz fala, saia do lar, deixe essa mulher em paz, não chegue perto dela. E não pode nem mandar mensagem no celular, hein? Caso ele descumpra, o que acontece? Essa mulher chega lá, na DDM, a delegada fala para o juiz, medida. O juiz, ok, defere a medida. Em 48 horas vai um ofício para essa equipe da Polícia Militar, Patrulha Maria da Penha. Se eu não me engano, em 48 horas isso, a Patrulha Maria da Penha vai até a casa dessa mulher que teve a medida protetiva. Passa o celular deles e instala no celular dessa mulher o aplicativo SOS Mulher. É um aplicativo do TJ. E essa mulher pega o celular, segura 3 segundos. É acionado o Copom, que é a central da Polícia Militar. Gente, automaticamente pelo GPS, eles entram em contato com essa vítima. E ela, muitas vezes, outro dia até num relato de uma palestra, uma vítima falou, e é assim mesmo, eu tenho, lá em Franca agora, em 30 minutos tinha 3 viaturas na minha casa, só que em 3 segundos ela me ligou, a policial da central.
Ele viu, saiu correndo da minha casa. Passou meia hora, aquele tanto de viatura já procurando ele no bairro. Esses casos é para quem pede a medida protetiva. Por isso é tão importante essa medida. E aí, a patrulha chega lá e esse rapaz está lá dentro. Crime por descumprimento de medida, vai preso em flagrante, tá? Então, hoje é muito importante essa questão da medida protetiva, porque resguarda também a mulher. Ela não tem prazo, tá? A lei não traz vigência dessa medida, a não ser no caso que é uma medida específica de afastamento do trabalho por até 6 meses. Aí, nesse caso, ela vai perdurar por 6 meses. E os números de medidas protetivas na comarca de Franca, esse ano, teve um aumento de 43%, comparado ao ano passado. E qual que é a importância das medidas protetivas? Uma reflexão para a gente já finalizar. Houve uma pesquisa agora recente do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo, e lá falava que das vítimas de feminicídios tentados ou consumados, apenas foram 364 casos analisados, apenas 3% das vítimas tinham medidas protetivas. As outras 97% das vítimas dos casos de feminicídios tentados ou consumados não tinham medidas. 97% não tinham. Das vítimas de feminicídio consumado, o registro de ocorrência, que, gente, registrar o boletim é uma coisa, pedir a medida é outra. Apenas 4% das vítimas de feminicídios consumados, 4% tinham BOs, não tinham solicitado medidas. Lá em Franca, recentemente, nós tivemos 3 casos de feminicídio no decorrer de um ano e pouco. Uma vítima tinha só um BO. Ela não tinha solicitado medida protetiva. E as outras 2 não tinham solicitado ajuda, não tinham nunca comparecido à polícia. E fica a reflexão com vocês para a gente finalizar. Que a medida protetiva é muito importante. A gente consegue evitar, sim, o feminicídio. Porque diferente de um homicídio, aquela briga no bar, um cara puxou a faca, matou o outro. Homicídio. Isso a gente não dá para evitar. Ele não é previsível. Agora, um feminicídio, ele é previsível. Ele está em casa, ele está avisando que vai matar, ele está batendo nessa mulher, ele está transtornado, ele está falando que vai matar. A gente não pode correr o risco de saber se ele vai matar ou não. É evitável. Vamos ajudar essas mulheres a pedir medida protetiva, a ir buscar os direitos. Hoje nós temos toda uma estrutura. Órgãos de assistência social, a Casa das Marias aqui em Ribeirão Corrente, que vai encaminhar para o local certo. A DDM, que tem um trabalho diferenciado. Patrulha Maria da Penha. A OAB, pela qual eu tenho a honra de ter a co-coordenação, junto com a doutora Ana Beatriz, minha amiga, que também está à frente da coordenação, com uma equipe de voluntários para atender e acolher essas mulheres. A OAB Franca tem muito esse olhar. Nós temos o Centro de Referência da Mulher lá em Franca, CREAS, CRAS, Polícia Militar, não só a Patrulha Maria da Penha, mas a Polícia Militar passou por uma capacitação recente sobre violência doméstica, todo o batalhão, 23 municípios. E a DDM, que faz um trabalho de tirar o chapéu. A gente só precisa que essas vítimas cheguem. Porque a Lei Maria da Penha traz isso aqui, ó, uma rede de atendimento integral disso tudo que eu mostrei para vocês. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou aberta a dúvidas, a perguntas. E divulguem o Escutativa, quem puder seguir no Instagram, @Instituto Escutativa. Vou deixar aqui para vocês. E é isso, gente. Muitíssimo obrigada pela atenção de todos e todas. Só um minutinho, Zé Carlos, por favor. Primeiro... desculpa aqui, ó. E Tá. depois, assim, eu gostaria muito, se pudessem, doutor, passar a palavra aqui para o meu colega Nelsinho, para poder também expor um pouquinho do que a gente já vem trabalhando lá. Pode passar a palavra para ele, doutor. Ele complementa. Ele já complementa para o Nelson, por favor. Vereador Nelson, que ele trabalha na DDM e conhece muito profundamente essa situação toda que a doutora Carolina expôs. Então, nós gostaríamos de ouvir o complemento dessa palestra, da experiência do vereador Nelson, que citado já pela doutora Carolina, lá do apoio que eles dão às mulheres vitimizadas lá na DDM. Por favor, vereador.
Boa noite. Falar o que depois dessa palestra? Bom, eu tenho aqui a apostila, que foi idealizada pela doutora Carol e pelo doutor Cláudio. Trabalho ali na DDM há 2 anos e 6 meses, com a graça de Deus. Eu gostaria de fazer assim... A DDM hoje ela conta com uma profissional, que é a Laura, né, doutora? A senhora tem muito contato. Ela faz os pedidos de medidas protetivas. Hoje, a mulher ela é guarnecida pela polícia, entendeu? Então, aquela questão, eu assisti uma minissérie que falava assim, que o homem chegava em casa e falava assim, dá licença, doutora, eu vou lhe usar hoje. Poxa, isso acabou, gente. Como foi bem colocado aqui pela doutora Carol. Não, o homem não vai usar ela mais, não. Isso daí, quando a mulher ela vai à delegacia para registro de ocorrência, a lei disponibiliza a ela, né, doutora Carol, toda a condição para que ela vá à casa, né, do convivente, ou que seja do marido, e pegue alguns objetos pessoais, algumas trocas de roupas. Então, a polícia é obrigada a acompanhá-la. Caso ela não tenha a chave da casa, que tenha deixado, a polícia é obrigada a entrar em contato com o convivente, ou que seja o marido, para guarnecê-la nesse sentido. Bom, gostaria de dizer dessa senhora que fez a explanação, que é um prazer ela sempre estar na Delegacia da Mulher. Tem um filho recém-nascido, aí está o marido dela aqui, o Dr. Cláudio, que não medem esforços para propagar, né, os benefícios dessa Lei Maria da Penha. Então, gostaria de dar os parabéns, assim, do fundo do meu coração. Eu recebi um convite através do WhatsApp da doutora Carol. Eu fiquei imensamente feliz. E então eles vêm com meus prós para proferir essas palestras, para passarem conhecimento ao pessoal da saúde franca. Eles assim se desdobram incansavelmente para propiciar uma condição à vítima. Bom, a vítima, ela tem que procurar a delegacia, sabe? Falta o conhecimento. O conhecimento. A vítima tem que procurar, hoje é propiciado a vítima uma condição muito grande, tanto por parte da polícia, como por parte da promotoria. Gostaria de frisar novamente que o Escutativa foi criado pela doutora Carol, pelo seu marido, o promotor de justiça, doutor Cláudio. Também essa apostila aqui, Vire a Página Mulher, uma apostila bem explicativa. Tem as pessoas que colaboraram com a apostila, aqui fala do CREAS, do CRAM, a colega Aline, bom, não estou vendo ela agora, a colega Aline Carrer, com certeza vai, me perdoa, Aline, tá? Vai receber. Eu gostaria, se puder, claro, passar para algumas pessoas, né? Não sei se a Aura já recebeu, se a Aline. Doutora, também eu gostaria de fazer uma colocação, já fiz aqui. Esses dias eu estava lá no centro de referência e as senhoras, a diretora da assistência social, a Aline, a Carol, desculpa, a Laura, é isso mesmo, Aline. Elas estavam lá, então tem uma busca incansável aqui também das pessoas que estão trabalhando nessa área, né, na Casa das Mulheres. A Aninha também, ela falou, Nelsinho, ela, não sei se ela se recorda, essa aí vai ser a menina de ouro, né, do meu governo. Não sei se a senhora se recorda, Aline, ou prefeita Aninha.
Sim, eu fiquei muito feliz com isso, viu? E também estou à disposição para qualquer coisa. Bom, eu gostaria de falar um caso ocorrido ali em Franca. Até comentei com a doutora. Teve um caso de estupro recente de uma estudante de direito. Eu, inclusive, estava de plantão, trabalhando a noite inteira. Aí a minha delegada, a doutora Cristina, que tem muito contato tanto com a doutora Carol como com o doutor Cláudio. E um caso de estupro, a doutora Cristina me comunicou, havia trabalhado a noite inteira, fui na outra noite. Eu gostaria de dizer que aquela noite ali foi um dos maiores, sabe, foi uma das noites mais prazerosas, né? Por conta de prender o estuprador. Nós contamos com o apoio incansável do Dr. Cláudio Scavacini, que me deixou muito orgulhoso como profissional da área de segurança pública, como pessoa, como pai, e o apoio também incansável da doutora Carol, dos delegados que ali estavam, e da doutora Cristina, né, que fez o pedido. O doutor nos ajudou incansavelmente. Aliás, um ajudou o outro. Então, foi uma troca ali de informação, de empenho, de dedicação, né, entre os poderes, né. Obrigado por tudo, doutora Carol. Obrigado mesmo de coração. Doutor Cláudio está aqui cuidando do filho, dispôs da minha casa para deixar o filho deles. Essa senhora aqui, ela chegava... A gente estava fazendo a lei ser cumprida e todas as instituições funcionando. E isso que o Nelsinho trouxe, gente, é o exemplo claro de que não tem que ter protagonismo. Não tem que ter ou eu ou não. Vocês viram a fala dele nesse sentido, de eu, fulano, Carol, Cláudio pelo Ministério Público. Ali a gente representa as instituições, não sou eu, pessoa. Eu não faço nada sem a equipe incrível da DDM. Nelson hoje já virou até uma amiga, a doutora Cristina, porque toda semana a gente está lá, a gente trabalhando junto, pensando junto nas estratégias, porque a lei é criada. Mas a realidade aqui embaixo, a gente precisa se desdobrar para fazer cumprir. Então é isso. Muito obrigada, viu, Nelson? É muito bom mesmo estarmos juntos aí nisso tudo aqui, a Casa das Marias, as meninas. E temos uma pergunta aqui que a gente já ainda quer perguntar. Eu te cortei, né? Minha pergunta, doutora, é simples. A patrulha da Lei Maria da Penha, ela atua aqui em Ribeirão Corrente, se caso precisar? Eu, assim, até para te falar a verdade, é uma pergunta que eu não sei te responder exatamente ali. Por quê? Eu não sei como é que funciona essa questão de localidade, mas vocês têm conhecimento, meninas, como que está isso, se ainda tem, se já está incluso, porque assim, ela foi criada há 1 ano, tá? Veio a lei estadual, criou pela Polícia Militar, porque tem situações que vem a Patrulha Maria da Penha pela Guarda Municipal, e foi criada pela patrulha, pela Polícia Militar. Eu não sei como é que é essa questão de localidade ali da polícia. Até tinha um policial aqui que poderia falar para nós. Vocês têm dali o conhecimento? Está sendo realizado. O policial precisou atender uma ocorrência, por isso que ele saiu. Como é que está a hora? Só Franca, né? Por enquanto, então, está só em Franca. E assim, e detalhe, a patrulha vai para mulheres que têm medidas protetivas deferidas, tá? Então, mas eu falo assim, a gente precisa lutar, né, para colocar esse projeto aí para tantos locais, né, mas depende daí da organização da Polícia Militar, por isso que eu não sei te explicar certinho exatamente. Pode. Nós não temos patrulha, certo? A gente tem todo o órgão que dá assistência e encaminha direção para o outro município, que a nossa assistência é franca. É que no caso a patrulha Maria da Penha é um policial masculino e uma policial feminina. Mas assim, sim. Sim, por questão de logística daí da polícia, tá? Exatamente. Mas agora eu falei, a patrulha Maria da Penha em si, essa que vai visitar a vítima em 48 horas, é para aquelas vítimas que tiveram as medidas protetivas, que foi lá na DDM e solicitou.
Mas a nossa polícia militar aqui, nossa região, elas foram todos capacitados com essa questão da violência doméstica, tá? Não só em Maria da Penha. Então, assim, os policiais, a central de polícia, eles estão aptos a ter esse olhar, sim. Mas é o que eu falo, eu acho que daqui a pouco a gente avança para ter patrulha Maria da Penha em todas as localidades, todos os municípios. Imagina! Mas foi muito boa a pergunta. E assim, e a gente sabendo dessa logística aí, de quando vai aumentando, a gente tenta expor para trazer mais segurança para os outros municípios dessas mulheres. Porque com certeza. Sim, sim. Ah. Sim. Sim. Mas ele nos deixou essa porta aberta no sentido de se nós solicitarmos também o auxílio deles, que eles teriam essa possibilidade. No nosso caso, graças a Deus, a gente não tem ainda uma necessidade. Uhum. Isso que a gente também não procurou. Mas eles deixaram essa possibilidade de uma boa conversa no batalhão. Poderia ser, sim, se a gente tiver algum caso no município com medida protetiva, deles se organizarem Para vir. deixou essa porta aberta. Mas, por enquanto, a gente não teve essa necessidade ainda. Então, foi daí bem explicado pela prefeita Aninha, porque assim, é uma realidade daqui e realmente eu fui pega daí de surpresa nesse ponto, porque eu sei que em Franca, assim, eles estão atuando. Pensa, são um policial masculino e uma feminina, e eles já atenderam mais de 170 mulheres só nesses 6 meses. Então, realmente, eu soube que eles vieram, eu vi, e eles são muito abertos, sabe? Eles vêm, eles ajudam, eles estão sempre muito solícitos aí com a população também e os municípios. Doutor Rui, muito obrigada. Aline, muito obrigada pelo convite, por essa parceria aí, porque é o que eu falo, é união e o protagonismo a gente deixa de lado. Não é aqui a doutora Carol e nem me chamem de doutora, eu sou só mais uma aí nessa luta com todas as mulheres. Obrigada, gente. Doutora, antes de encerrar, eu gostaria de convidar a vereadora Aline, que é a procuradora da mulher aqui da Câmara, que ela gostaria de falar. Por favor, Aline. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença da senhora, doutora, da nossa prefeita, Aninha, as representantes aí do Conselho Tutelar, da Casa das Marias, do CRAS, Fundo Social, e todas vocês aí que receberam o convite, algumas não puderam estar presentes por conta do horário, né? E eu gostaria de falar que é muito importante, né, a gente trabalhar esse tema, é uma coisa que acontece todos os dias. Eu já fui vítima de violência doméstica, em decorrência disso tive uma depressão que demorei anos para me recuperar, e por isso eu me dedico o máximo que eu puder em trabalhar essa questão. Vocês que estão aqui presentes, às vezes vocês vão ter oportunidade de conhecer pessoas que vivenciam isso, e tenho certeza que vocês vão, depois de hoje, dessa palestra aí, tá levando um respaldo para essas pessoas, né? Eu, infelizmente, na minha época, eu tinha pouca informação, tinha vergonha, tinha medo de pedir ajuda. Eu sei que, às vezes, algumas pessoas que a gente até convidou para estar aqui hoje, a pessoa fala, nossa, eu não vou, né? Porque, por medo de expor o que acontece. E isso é um problema muito sério, então a gente tem que trabalhar muito isso. Eu gostaria de agradecer Eduardo, Stefani, o Antônio, Eugênio, José Carlos, que quando eu convidei eles para participar da Procuradoria, eles aceitaram na hora, ficaram muito contentes. O nosso presidente, Marcos, também, que nos apoia sempre em todas as nossas atitudes aí. E o vereador Nelson também, por estar colaborando com a gente aí como policial civil. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, doutora. Seja sempre bem-vinda. Em nome do presidente da Câmara, Marcos Antônio da Costa, agradeço muito demais a presença da doutora, brilhante palestra. Eu vou dar um testemunho. Eu fui criado no ambiente masculino. Nós somos em 6 irmãos, 5 homens e uma mulher. Eu me casei e tenho 3 filhas. Ou seja, eu tive que mudar totalmente meu estilo de vida. Só para ter uma ideia, eu tive que me adaptar a uma convivência feminina
Na minha casa, se eu tiver que urinar, eu tenho que urinar sentado. Em razão dessa convivência. Não, isso não é. Para quem convive com mulheres, na minha casa, nós somos em 5, 4 mulheres e eu de homem, ou seja, temos que conviver com a mulher e temos que ter atendimento a essas especialidades que as mulheres têm e respeitá-las e compartilhar com elas. Então a gente às vezes abre mão de muita coisa. Lá em casa eu sou o último que fala e o primeiro que apanha. Pena que não tem a lei João da Penha, né? Mas muito obrigado pela palestra brilhante. Estão todos convidados para um pequeno lanche aí que vai ser servido agora aqui. Se vocês quiserem, vocês ficam à vontade e esperam. Muito obrigado, doutora Carolina. Precisando, estão sempre às ordens.